Então, pessoal, voltando aqui para a página inicial do curso, agora a gente vai editar a segunda parte do questionário, tá? Como a gente criou um questionário aqui e demos o nome atividade do módulo 4, ele vai aparecer aqui, né, que foi no módulo 4 exemplo, que a gente escolheu criar. Então, agora, a segunda parte, a gente vai adicionar as questões dentro deste questionário, porque a gente criou, configurou ele, mas ele está vazio, ele ainda não tem nenhuma questão criada. Então, a gente criou ele aqui, agora a gente vai acessar ele, né? Só dar um clique. E aqui é a tela do nosso questionário, né? O texto de descrição, né? Que a gente escreveu. Vocês vão editar conforme a atividade, tá? E aqui, tudo que a gente configurou, tentativa permitidas a data que a gente configurou, tá? E aqui, o questionário informa, ainda não foi inserida nenhuma pergunta, então é aqui que a gente começa a segunda parte do questionário, que é editar o questionário. Você pode editar ele por aqui, mas também pode editar aqui por essa engrenagem, tá? Você pode clicar na engrenagem e de todas essas opções aqui, você escolhe a opção editar questionário, tá? Se você escolher essa opção editar configurações, ele vai te enviar de volta para editar as configurações iniciais que a gente já fez na primeira parte de criação do questionário. Então, você tem que vir nessa opção, editar questionário, para poder editar as questões, tá? Então, nas próximas vezes, a gente vai usar essa engrenagem aqui, porque esses botões aqui já não vão aparecer, porque a partir dele já vão ter outras questões inseridas, então eles não vão aparecer. Mas agora de início vamos clicar nesse botão, tá? Editar questionário. Aqui na tela ainda não tem nenhuma questão, tá? Tá tudo vazio. Então a gente vem nesse botão aqui na lateral direita, tá? Que é o botão adicionar. A gente vem aqui. A gente tem as opções de nova questão, banco de questão ou pergunta aleatória. Esses dois aqui é só caso você já tiver um banco de questões, são questões prontas já, que você só vai reutilizar. Só que como a gente está criando do zero, então a gente vai ter que usar essa opção aqui, que é uma nova questão, onde você vai editar e criar ela do zero, tá? Desde o início. Então, vamos clicar aqui. Bom, as questões, elas são de várias formas, tem vários modelos aqui, arrastar e soltar a imagem, associação, calculado, cálculo simples, ensaio, enfim. Todas essas opções aqui permitem um tipo de pergunta, mas a gente vai ensinar para vocês apenas as principais, tá? As mais utilizadas. Posteriormente, em próximos vídeos com configurações avançadas, as outras opções vão aparecer também. Mas por enquanto nesse a gente vai aprender só os principais, tá? Então, a gente vai começar com a questão de associação, tá? Esse tipo de questão permite você associar uma pergunta, uma questão com a sua resposta. Então, você pode ter várias questões e várias respostas e associar, mas você tem que ter uma resposta errada, tá? Tem que ter pelo menos uma resposta errada, que é para criar uma certa confusão na questão, para confundir a pessoa que vai responder, tá? Para não ficar tão óbvia as respostas, tá? Então, clicou na opção, é só clicar em adicionar. Bom, aqui é a tela de edição, tá? Adicionando uma questão de associação. Primeiro, o nome da pergunta, tá? O nome da pergunta você pode nomear ela do modo que você desejar. Por padrão, a gente coloca o nome da pergunta como a ordem que a pergunta tá. Se essa é a pergunta número 1, então a gente coloca o nome dela como questão 1 ou pergunta 1, conforme vai de acordo com o que o professor opcionar aí. Texto da questão.
Aqui a gente vai colocar um texto como exemplo, tá? Tem um texto aqui. Então aqui eu já coloquei, já escrevi aqui um exemplo de questão, tá? Associe os coletivos para cada uma das opções. Lembrando que aqui em cima eu tenho um editor básico, tá? Para você editar o seu texto. Tá aparecendo aqui só algumas opções. Se você quiser alterar mais coisas, então você clica aqui nessa opção, tá? Que ela tá ocultando a barra de ferramentas, mas se você clicar, ela mostra todas as ferramentas disponíveis para você alterar esse texto aqui, tá? Então eu vou selecionar ele e vou aumentar aqui o tamanho, tá? Vou colocar 14. Você também pode trocar a família de fonte também, tá? Conforme a sua escolha, tá? Tá. Aqui a gente tem a opção de embaralhar, tá? Então eu vou deixar marcado que é para embaralhar entre as questões, entre as opções, tá? Nas respostas eu já havia escrito aqui as respostas, tá? Então você vai entrar aqui e escrever a questão e a resposta da questão, que a resposta que vai ser associada a essa questão na hora que o aluno for resolver, tá? Se você quiser editar também o texto, fica à vontade para aumentar a barra de ferramenta e editar esse texto, tá? Essa janela aqui, se ela estiver muito pequena, você pode vir aqui nessa lateral e aumentar ela para colocar a resposta ou o seu texto conforme você escolheu. Bom, eu coloquei aqui alho e a resposta do coletivo de alho é réstia. Questão 2, coloquei camelo, a resposta de camelo é cáfila. E coloquei mais uma resposta aqui, tropa, para confundir, tá? Vai aparecer na associação as 3 opções e o aluno vai escolher qual que ele acha correto. Eu escolhi só 3 opções, mas a gente pode adicionar mais 3 conjuntos de itens em branco e depois mais 3 e assim por diante, tá? Dessas opções aqui, a gente tem o múltiplas tentativas, que é a única que a gente vai alterar aqui de importante, tá? Que é o que? Se você lá no início do questionário colocou como múltiplas tentativas para o aluno, você colocou que ele pode resolver mais de uma vez o questionário, então você tem que dar uma penalidade para cada tentativa. Não é obrigatório, mas se você quiser dar uma penalidade de 0%, que não dá nenhuma penalidade para o aluno, ou de 10% na nota 20% e assim por diante, é só vir aqui e alterar, ok? Se quiser dar dica também para o aluno, é aqui que você vai colocar. Também tem as opções para limpar as respostas incorretas e mostrar o número de resposta correta. Também é uma dica para o aluno, tá? Mas é caso queira alterar, não é obrigatório. Feitas as alterações, então a gente vem aqui em salvar mudanças. Ok? Então aqui está a primeira questão criada, o nome dela que a gente editou, questão 1, associe os coletivos para cada uma das opções. Se eu quiser visualizar a questão, eu venho aqui nessa lupa e ele vai me mostrar uma visualização prévia da minha questão, ok? Associe os coletivos e aqui o aluno vai escolher a resposta correta para a opção, tá? Enfim, lá na hora da resposta ele vai salvar e enviar e etc. Então vamos fechar aqui e vamos para a próxima opção. Adicionar a próxima pergunta aqui do nosso questionário. A gente vem aqui em adicionar uma nova questão. Bom, essa nova questão nossa aqui vai ser a de múltipla escolha. A múltipla escolha todo mundo já conhece porque o próprio nome já diz, né? É uma questão de múltipla escolha. A gente clica em adicionar. Bom, novamente temos aqui a tela de edição, o nome da pergunta, né? Então a gente colocar questão 2 e o texto da questão aqui eu também tenho um texto de exemplo. Então aqui eu coloquei o meu texto de exemplo, né? A minha questão, a pergunta: quantos ossos tem o corpo humano? E aqui embaixo a gente tem primeiro umas configurações básicas para você escolher se você quer uma ou múltiplas respostas, tá? Então aqui por padrão ele está marcado como apenas uma resposta, ou seja,
de todas as escolhas, eu só tenho uma resposta certa, tá? Ou você pode trocar e colocar múltiplas respostas permitidas. Mas tem uma configuração principal que você não pode esquecer caso você escolha múltiplas, tá? Quando está em apenas uma resposta, você tem que ir lá na resposta correta. No nosso caso aqui, em respostas, eu escrevi aqui 206, né? Que é a resposta correta. Aqui em nota, a gente vem na resposta correta e coloca como 100%, ou seja, se o aluno responder essa resposta aqui, ele vai ganhar 100% da nota que vale essa questão. As outras, nenhum. Então, aqui, escolha 2, essa resposta está errada, então, nenhuma nota. Escolha 3, 250, errado, nenhuma nota. Escolha 4, 5, 6 e assim por diante. Você pode colocar quantas escolhas você quiser. Caso você tenha mais de uma escolha, aí sim você vai ter que vir na nota e alterar a porcentagem de nota. Então, se tiver duas respostas certas, então cada uma terá que ter 50%. Se tiver 4 respostas certas, cada uma com 25%. E assim por diante, você vai calcular o valor dessas questões e das escolhas, tá? Numerar as escolhas é só uma questão de diagramação, se você quer ABC, 1, 2, 3 ou sem numeração. Vamos deixar aqui o ABC minúsculo, tá? A gente colocou aqui a resposta certa, 206, e colocamos a nota 100%, que é dessa resposta certa. Lembrando também que, ó, múltiplas tentativas, mesma coisa do associação, tá? Se você permitir no questionário, você pode vir aqui e alterar. Caso não, não precisa mexer em nada aqui. E por último, salvar mudanças. Bom, aqui está a questão 2, o símbolo, né, múltipla escolha, quantos ossos tem o corpo humano, e a gente vai vir aqui visualizar como ela vai aparecer aqui para o aluno. Bom, a formatação, eu coloquei a fonte muito grande lá, então ela apareceu bem maior aqui, mas isso é uma questão de edição, você vai editar o tamanho da fonte, e o formato dela conforme as suas opções lá. Então, como eu deixei muito grande, ela está enorme aqui, mas você pode diminuir depois. Então, a questão e as opções aqui para você. O aluno vai salvar e responder corretamente. Bom, vou fechar aqui. Agora vamos para o próximo tipo de questão. Adicionar uma nova questão. Bom, a gente vai vir aqui na questão resposta curta. Resposta curta também, o nome é bem sugestivo. É só uma resposta simples, tá? A diferença dessa questão aqui para uma questão de resposta normal é que é só uma palavra como resposta. Se tiver mais de uma palavra, pode acontecer muitos erros e confusões entre os alunos. E aí a gente já teria que usar o tipo de questão chamado ensaio, que a gente vai ver em próximos vídeos. Então, como ela é a questão 3, a gente vai colocar aqui questão 3. Coloquei aqui o texto de exemplo, tá? Que é uma pergunta, qual o maior planeta do sistema solar? E aqui embaixo, resposta. Resposta 1, né, que é a resposta correta, Júpiter. Se você tiver só uma resposta correta, então você vem aqui e coloca essa nota como 100%. É 100% da nota dessa questão. Se tiver mais de uma resposta correta, então você vai fazer divisão tal qual o múltipla escolha permite, tá? Então você vai separando as porcentagens de nota para cada resposta. Bom, como a nossa aqui é só uma, então a gente deixa 100% para essa questão. Uma outra coisa importante é a sensibilidade à caixa, tá? Aqui caixa não é importante, e sim caixa precisa corresponder. A caixa seria os caracteres, tá? Se você quer que seja idêntico ao que está escrito aqui, tá? Com maiúsculas e minúsculas correspondentes, ou se não, o aluno pode digitar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, que o Moodle vai reconhecer a resposta correta e vai dar a nota para o aluno, o que a gente acha mais justo. Então, vamos deixar aqui caixa não é importante. Também as opções de múltipla tentativa e salvar mudanças.
Essa questão é uma das mais simples. Então aqui, questão 3, planeta do Sistema Solar, vamos visualizar essa questão. Qual o maior planeta? O aluno vai vir aqui, vai responder, enviar e salvar. Agora vamos para a próxima. Adicionar uma nova questão. Agora a gente vai para a próxima questão, que é verdadeiro ou falso, tá? Uma das mais usadas aqui também. Adicionar. Viemos também para a tela de edição do verdadeiro ou falso. Ela é a questão de número 4. Verdadeiro ou falso já é conhecida, mas o modo de diagramar ela aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui eu também já coloquei uma questão de exemplo, tá? Setentrional é o mesmo que norte. Agora a gente vai configurar a resposta certa, que é falso ou verdadeiro. No caso aqui é verdadeiro, tá? Então é assim, ela é bem simples. Então a gente coloca uma afirmação, uma pergunta e vem aqui e configura o que é certo, o verdadeiro ou o falso. Depois você tem uma outra opção diferente das outras questões, que é feedback para verdadeiro, feedback para falso, é opcional. Se você quiser que o aluno receba um feedback quando ele responder o verdadeiro, por exemplo, resposta correta, parabéns. Ou falso, não, resposta incorreta. É só vir aqui e alterar. Então, por fim, é só vir aqui e salvar mudanças. Aí aqui a gente tem a questão 4, setentrional mesmo que norte. Vamos visualizar essa questão. E aí ele aparece aqui a opção verdadeiro ou falso. Você vai marcar a opção e enviar a questão. Vamos fechar aqui. E essa é a nossa tela do questionário. Por enquanto a gente tem só 4 questões, mas você pode variar e criar quantas questões você quiser dentro do seu questionário. Mais uma coisa que você tem que lembrar é da nota, que é uma das partes principais. Na primeira parte do questionário a gente definiu a nota máxima como 10, tá? Então se você quiser alterar aqui essa nota máxima, é só clicar aqui, alterar e clicar em gravar, tá? Outra coisa é que as questões que você vai criando, as notas de cada uma tem que bater com a nota máxima. Então, como é 10, o total de avaliação aqui está dizendo que é 4, porque por padrão cada uma vem valendo 1 ponto. Como que a gente faz para editar isso? A gente vem aqui nesse lápis, que é o editar, clica nele e vamos adicionar a nota que vale cada uma das questões, tá? Então, 2. Vamos apertar o Enter para finalizar essa nota. E ele vai somando aqui, no total de avaliações, a quantidade de nota. Então, vamos colocar aqui 2. 2. No caso aqui, 3, né? Tem que valer. E aqui, 3. Para fechar o valor de 10, tá? Então, sempre fazendo essa alteração aqui nas notas para o resultado final bater com a nota máxima, tá ok? A gente tem essa opção misturar as perguntas que a gente vai deixar marcada, mas se a gente deixar ela marcada, tem que tomar cuidado com a numeração que você colocou na questão aqui, porque pode ser que apareça a questão 1 na página 2 e a questão 2 na página 4, assim por diante. Como a gente organizou ela certinho, em ordem e na ordem que a gente quer, então a gente desmarca isso aqui, tá? Para ele não misturar as minhas perguntas. As páginas aqui eu posso também escolher repaginar. A minha opção aqui é que cada questão está em uma página diferente. O aluno vai responder uma e vai pulando para a próxima conforme ele for respondendo. Mas no repaginar eu posso escolher ter todas as questões numa página só. Então eu tenho 4 questões, então eu coloco aqui 4, clico em vai e ele me põe as 4 em uma página só. Aqui eu não consigo ver, mas quando o aluno for responder, vai aparecer uma questão abaixo da outra, tá? Se eu quiser voltar uma por página, então eu venho aqui repaginar, deixo uma questão por página e o vai aqui novamente.
Lembrando que eu tenho essa opção mover, tá? Que eu posso repaginar por ela. Então, eu vou movendo as questões conforme a minha opção de edição, tá? E posso cortar e quebrar as páginas novamente por aqui, por essa opção aqui, que é o adicionar quebra de página, que fica na lateral, tá? Bom, enfim, essa é a edição de questões no questionário, tá? Depois de finalizado, você pode vir aqui na atividade do módulo e retornar aqui para o seu questionário, tá? Onde ele tem a minha apresentação do questionário, mostrando a tentativa, as datas que estão disponíveis, tá? Também eu tenho a engrenagem, se eu quiser retornar na edição das questões, lembrando que eu venho aqui em editar questionário. E aí ele volta aqui na minha edição de questões, ok? Se eu quiser ver o meu questionário lá, é só vir aqui no meu módulo, né, na minha sala, e ele vai me mostrar o meu questionário aqui, ok? Bom, pessoal, sobre o vídeo tutorial sobre o questionário, por enquanto é só isso. Esse vídeo é mais longo que os outros, porque o questionário é maior, e ainda assim a gente não viu tudo sobre ele. A gente vai ter mais vídeos com as outras questões mais avançadas. Então, por enquanto é só. Até mais.